Estou farto dessa vida. Só quero ser livre para decidir o que faço e para onde vou. Eu não sou livre. Sou um escravo. Eles podem fazer comigo o que bem entenderem. Podem manter-me, vender-me, espancar-me ou castigar-me. Muito provavelmente, estes foram os pensamentos de um jovem escravo em Colossas, uma pequena cidade numa zona que hoje faz parte da Turquia. O seu nome era Onésimo. Ele pertencia a um homem rico chamado Filémon. Na verdade, não era tudo assim tão mal para Onésimo na casa de Filémon, mas ele era um escravo e queria ser livre. Quanto mais pensava nisso, mais insatisfeito ficava. Até que um dia decidiu: vou deixar meu mestre, vou sair daqui. Onésimo começou a planejar o que faria e aguardou por uma boa oportunidade para escapar. Sem perceber, Onésimo estava realmente cada vez mais longe da liberdade. Ele estava a revoltar-se contra o seu mestre. Não estava contente com a sua vida. Esta rebelião e descontentamento enrodilharam-se à volta do seu coração como correntes. Como é que fazem de nós prisioneiros? Elas arruinam as nossas relações com as outras pessoas. Quanto mais tempo nos mantém prisioneiros, mais solitários nos tornam. Tiram toda a nossa alegria na vida. Bloqueiam a nossa relação com Deus. Fazem-nos pensar cada vez mais em nós mesmos e menos nos outros. Elas arruinam as nossas emoções e tornam-nos ciumentos, cheios de ódio e sede de vingança dos outros que nos magoaram. Talvez ninguém veja como a sua rebelião e descontentamento são como correntes na sua vida. Não é possível libertarmos-nos destas correntes. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todos os desígnios do pensamento. 1 Crônicas 28, 9. Em cada pessoa há o que pode ser visto no exterior, o visível, e o que não pode ser visto no interior, o invisível. A parte de onde vêm os nossos pensamentos e emoções e que afeta a forma como nos comportamos no exterior. Muitas vezes, Filémon tinha muitos convidados na sua casa. Os seguidores de Jesus encontravam-se aí para adorar a Deus. Quando os convidados chegaram, havia sempre muita agitação na casa e aí seria fácil escapar. Talvez tenha sido um daqueles dias que Onésimo encontrou uma oportunidade e fugiu. Onésimo correu pelas ruas conhecidas, deixou a cidade e começou uma longa caminhada em direção ao mar Mediterrâneo. Ele estava com muita pressa para fugir. Naqueles dias, os escravos em fuga que fossem apanhados eram devolvidos ao seu mestre e eram severamente punidos. Onésimo deve ter ficado aliviado quando finalmente viu o mar e os grandes veleiros à distância. Navegaram longas distâncias pelo mar para países e cidades remotos. A liberdade estava próxima. Assim que ele chegou ao porto, Onésimo começou a procurar um navio adequado. Para onde vai esse navio? Qual sai do porto? Amanhã de manhã iremos para a Itália. Os pensamentos giravam na cabeça de Onésimo. Itália, Roma, é aí que o imperador vive. Perfeito! Aí Onésimo podia viver a vida livre que queria, sem que ninguém lhe dissesse o que fazer. A liberdade aguardava-o lá. Sem hesitar, Onésimo escolheu esse destino. A viagem marítima demorou várias semanas, mas Onésimo finalmente chegou a Roma. Finalmente consegui! Aqui estou livre, totalmente livre. Aqui ninguém conhece meu passado. Aqui posso fazer o que quiser. Aqui posso desfrutar da minha liberdade. Brevemente, Onésimo percebeu que em Roma nada era de graça. Se quisesse comer, precisava de dinheiro e para ganhar dinheiro, precisava trabalhar. Ele podia fazer o que queria, mas precisava de comida, roupas e de algum sítio para viver. Ele pensou que a vida como homem livre seria mais fácil do que isso.
Mas então Onésimo encontrou um velho extraordinário em Roma. Este homem morava em sua casa, mas era um prisioneiro aí. Ele era guardado por um soldado e estava sempre acorrentado. Ele tinha que ficar em sua casa e não podia sair e voltar a seu belo prazer. No exterior não era livre, mas no interior estava livre. O seu coração, os seus pensamentos e os seus sentimentos estavam livres das correntes da rebelião e do descontentamento, livres do ódio, inveja e sede de vingança. Ele irradiava liberdade real, verdadeira, e isso era visível na sua vida. Onésimo não era o único convidado. Um pequeno grupo de pessoas encontrava-se lá. O que Onésimo ouviu lá surpreendeu-o. Então isso também aconteceu em Roma. Tal como na casa de Filémon, havia seguidores de Jesus que se encontravam aqui. Um dia, quando Onésimo visitava Paulo, ele percebeu: eu também preciso de Jesus Cristo. Embora não viva mais como escravo, não sou verdadeiramente livre. O que manteve Onésimo prisioneiro no seu interior e o privou da verdadeira liberdade? A sua consciência pesava sempre que falava do seu mestre Filémon. A injustiça do passado tornou-o culpado perante o Senhor. Querer constantemente coisas novas tornou-o descontente. Na maior parte do tempo, cuidou dos seus próprios interesses e teve pouca consideração para com os outros. Sentia-se um perdedor e tinha outros sentimentos negativos. Onésimo queria tornar-se livre, livre das correias invisíveis que restringiam a sua vida, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Lembrai-vos do que o Senhor nos diz na Bíblia Sagrada acerca da verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. João 8,36. Então Onésimo pediu a Jesus Cristo para perdoar os seus pecados e libertá-lo verdadeiramente, libertá-lo das suas correntes invisíveis. Se desejardes, podes tornar-vos livres hoje, verdadeiramente livre. Fale com Jesus sobre o que vos mantém acorrentado por dentro. Peça a Jesus para perdoá-lo e para torná-lo verdadeiramente livre. A vida de Onésimo mudou depois de Jesus o ter libertado. Era tão bom viver do lado de Jesus. Onésimo decidiu cuidar de Paulo como um filho cuida do seu pai. Apesar de tudo o que aconteceu, algo ainda incomodava Onésimo: o seu passado. Seria uma boa ideia falar com Paulo acerca disso? O castigo que Onésimo enfrentaria poderia ser bastante severo quando a verdade fosse descoberta. Paulo provavelmente disse algo assim: Onésimo, resolveste tudo com Deus. Jesus deu-vos a verdadeira liberdade. Isto é bastante bom. Mas também tendes que resolver as coisas com Filémon. Com uma voz bastante séria e triste, Paulo continuaria: Tendes que voltar para Filémon. Há meses que o seu mestre teve que continuar sem o seu trabalho, embora tenha pago outrora por vós. Foram feitos os preparativos para a viagem de Onésimo de regresso a Filémon. Tíquico deveria acompanhá-lo. Ele estava encarregado de levar uma carta de Paulo aos cristãos em Colossas. Paulo também escreveu uma carta a Filémon. Então tinha chegado a hora da despedida. Sente-se como, Onésimo? Há alguma coisa que fez no passado que ainda o incomoda? Existe alguém com quem tem que resolver as coisas? Como Onésimo com Filémon? Talvez tendes mentido a vossa mãe ou pai sabendo que era errado. Falai com eles e pedi-lhes perdão. Na sua longa viagem marítima, Onésimo teve muito tempo para imaginar como seria encontrar-se novamente com seu mestre. Deve ter sido uma viagem muito difícil para Onésimo. Qual será o meu castigo? Era a pergunta assustadora que passava pela sua frente. Que bom era Onésimo poder rezar e contar a Jesus os seus receios e os seus medos. Até mesmo a viagem mais longa chega finalmente ao fim. Quando finalmente chegaram à casa de Filémon e bateram a porta, Filémon abriu-a e mal podia acreditar no que viu.
Tíquico e o seu escravo Onésimo estavam lá. Ainda bem que tinham a carta de Paulo para Filémon com eles. Eu vos faço um apelo pelo meu filho Onésimo, a quem gerei enquanto estava acorrentado, que outrora não vos foi proveitoso, mas agora é proveitoso para vós e para mim. Pois talvez ele tenha partido por um tempo por este propósito, e que o possais receber eternamente, não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Recebe-o como me receberias, mas se ele foi injusto convosco ou vos deve algo, ponha isso na minha conta. Eu, Paulo, estou a escrever pela minha própria mão. Irei retribuir-vos. Certamente foi grande a surpresa de Filémon ao ouvir esta notícia. A Bíblia não nos diz o que aconteceu com Onésimo depois disso. Embora imagino que depois de ler a carta de Paulo, Filémon perdoou e ficou feliz em tê-lo de volta na sua casa. Porém, uma coisa é certa: Onésimo encontrou a verdadeira liberdade, liberdade da culpa, liberdade para viver com uma consciência limpa diante de Deus e das outras pessoas, liberdade para pensar em mais do que em si próprio. Só Jesus lhe pode dar essa liberdade. Encontrou essa liberdade para si próprio? Se não encontrou, agora sabe como encontrá-la.